Nesta terceira e última aula da semana 8, nós vamos estudar a parte final da regra de L'Hopital, que é o caso em que vamos tratar das demais indeterminações. Por exemplo, indeterminação do tipo mais ou menos infinito elevado a zero, mais ou menos infinito vezes zero, ou qualquer outra indeterminação. O fato é que, quando a gente tem qualquer uma dessas outras indeterminações, sempre será possível transformar essas indeterminações numa indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. E uma vez que ela se transformou em uma dessas duas indeterminações, então eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, nesse primeiro caso aqui, por exemplo, se eu tentar aplicar o mais infinito na minha função, eu vou ter mais infinito elevado a zero. Bom, então como eu tenho mais infinito elevado a zero, eu tenho uma indeterminação e vou precisar então transformar essa indeterminação numa indeterminação do tipo zero sobre zero ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Quando eu conseguir transformar essa indeterminação em uma indeterminação desse tipo, então eu posso calcular o limite utilizando a regra de L'Hopital. Então, nesse caso aqui, para facilitar os cálculos, vamos chamar esse limite aqui de L. Bom, por que eu vou fazer isso? Como eu quero obter uma indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, inicialmente eu vou precisar tirar esse 1 sobre x do expoente. E para fazer isso, eu vou usar ln. Então, vou fazer aqui, ó, ln de L. Bom, mas se L é esse limite aqui, então vou fazer ln do limite de 3x mais 9 elevado a 1 sobre x, quando x tende a mais infinito. Bom, utilizando as propriedades de limite, eu tinha lá que quando eu tivesse ln do limite de uma função, isso é a mesma coisa do limite do ln dessa mesma função. Então, posso reescrever isso aqui como limite, quando x tende a mais infinito, de ln de 3x mais 9 elevado a 1 sobre x, que é igual. Aí, nesse caso aqui, utilizando propriedade de ln, eu tinha que ln de a elevado a b é igual a b ln de a. Ou seja, eu pego esse b e trago ele para antes do ln. Fazendo isso aqui nessa função, eu vou pegar 1 sobre x e trazer ele para antes do ln, que vai ficar, então, limite de 1 sobre x ln de 3x mais 9, quando x tende a mais infinito. Bom, multiplicando isso aqui, esse 1 sobre x por esse ln, eu vou ter limite, quando x tende a mais infinito, de ln de 3x mais 9 sobre x. Bom, se vocês observarem agora, ao aplicar o mais infinito no lugar do x no numerador e no denominador, eu já tenho uma indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito. Ou seja, agora eu já posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, aplicando a regra de L'Hopital aqui, eu vou ter limite, quando x tende a mais infinito, de derivada de ln de 3x mais 9 é a derivada de 3x mais 9, que é 3, sobre 3x mais 9. E derivada de x é 1. Então, sobre 1. Bom, essa fração toda aqui, dividida por 1, vai dar a própria fração. Então, posso falar que isso aqui é limite de 3 sobre 3x mais 9, quando x tende
a mais infinito. Bom, aqui eu tenho 3 sobre 3x mais 9, né? Se eu substituo o mais infinito no lugar do x aqui, eu vou ter 3 sobre mais infinito. Bom, 3 sobre mais infinito, isso é zero. Encontramos então zero. Só que esse zero, ele é o valor de ln de L. Mas eu quero saber o valor de L. Então seria o quê? ln de L é igual a zero. Bom, mas quanto que é isso aqui então? Quanto que é? Se ln de L é zero, quanto que vale L? Nós vimos, né, que ln é a mesma coisa que log na base E. Então seria log de L na base E igual a zero. Utilizando as propriedades de logaritmo, então eu vou ter que essa base elevada a zero, então E elevado a zero, é igual a L. Bom, mas E elevado a zero vale quanto? Todo número elevado a zero é igual a 1, né? Então, o L vai ser igual a 1. Ou seja, esse limite que a gente está procurando aqui, na verdade, ele vale 1. Nesse segundo exemplo, eu tenho limite de x vezes seno de 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Nesse caso, o que eu vou fazer é o seguinte. A indeterminação aqui vai ser do tipo mais infinito vezes zero, né? E como eu tenho uma indeterminação diferente de zero sobre zero ou infinito sobre infinito, então eu vou precisar transformar essa indeterminação em uma dessas duas indeterminações. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Limite, quando x tende a mais infinito, de esse x eu posso fazer o seguinte. Posso falar que isso aqui é 1 sobre 1 vezes x sobre 1. Então, esse x eu estou transformando nisso aqui tudo. Vezes seno de 1 sobre x. Mas esse 1 sobre 1 vezes x sobre 1, eu posso olhar para ele como se fosse o resultado de uma divisão de fração, onde essa divisão seria a seguinte. Um sobre 1 sobre 1 sobre x. Observar, né, que se eu fizesse a divisão dessa fração, eu teria 1 sobre 1 vezes o inverso aqui do denominador, que seria x sobre 1, que voltaria exatamente para essa parte daqui. Então, isso vezes seno de 1 sobre x. Esse 1 sobre 1 eu posso entender ele como 1, e eu faço 1 vezes seno de 1 sobre x. Obtendo, então, limite, quando x tende a mais infinito, de seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. Observem que aqui nós teríamos seno de zero sobre zero. Então, nós teríamos aqui a indeterminação do tipo zero sobre zero. Se eu tenho indeterminação do tipo zero sobre zero, então eu posso calcular esse limite usando a regra de L'Hopital, que é o seguinte. Limite, quando x tende a mais infinito, de derivada de seno de 1 sobre x, vai ser a derivada, vai ser o cosseno de 1 sobre x, vezes a derivada de 1 sobre x, que eu vou deixar aqui indicado por enquanto, né? Sobre a derivada de 1 sobre x. Bom, mas quem que é essa derivada de 1 sobre x, né? Esse 1 sobre x, eu posso escrever ele como x elevado a menos 1, e a derivada de x elevado a menos 1 vai ser menos 1 vezes x elevado a menos 1 menos 1. Então, x elevado a menos 2. Que isso é igual a menos 1 sobre x ao quadrado.
Bom, então a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, e eu preciso substituir isso aqui nessa expressão. Então vai ficar limite do cosseno de 1 sobre x, que multiplica menos 1 sobre x ao quadrado, sobre menos 1 sobre x ao quadrado. Quando x tende a mais infinito. Observem que eu tenho esse menos 1 sobre x ao quadrado no numerador e no denominador. Então, como ele é um termo incomum, eu posso simplificar. E sobra apenas limite do cosseno de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito. Bom, se x tende a mais infinito, então teria aqui cosseno de 1 sobre mais infinito, que vai ser cosseno de zero. E cosseno de zero vale 1. Então o resultado aí desse limite é igual a 1. Nesse exemplo, eu quero calcular o limite quando x tende a zero mais de 1 sobre x ao quadrado mais x menos 1 sobre x ao cubo. Se eu tento substituir o zero mais diretamente aqui na minha função, eu vou ter zero mais ao quadrado mais zero mais, que isso aqui daria um zero mais, né? 1 sobre zero mais, então isso vai dar mais infinito. E do lado daqui, se eu calculo 1 sobre zero mais, vai dar mais infinito, com menos vai ficar menos infinito. Então teria mais infinito, menos infinito. No caso, então, eu preciso transformar essa indeterminação numa indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, nesse caso, para transformar essa indeterminação, vou fazer o limite quando x tende a zero mais da soma dessas duas funções. Então, vou ter que somar essas duas. Para somar, eu vou pegar um múltiplo comum dos denominadores, que vai ser x ao quadrado mais x vezes x ao cubo. Isso aqui tudo dividido por x ao quadrado mais x vai dar x ao cubo multiplicado por 1, x ao cubo. Isso aqui tudo dividido por x ao cubo vai dar x ao quadrado mais x, que multiplicado por menos 1 vai dar menos x ao quadrado menos x. Bom, se eu substituo o zero mais nessa expressão aqui agora, eu vou ter um zero aqui embaixo, né? E um zero aqui em cima também. Então eu teria já a indeterminação do tipo zero sobre zero. Bom, se eu já tenho essa indeterminação, então quer dizer que eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, fazendo isso, eu vou fazer limite quando x tende a zero mais. Aqui embaixo, se eu quiser primeiro multiplicar esses termos aqui, eu posso também. Vamos fazer isso. Então, eu vou ter aqui x ao cubo menos x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado vezes x ao cubo, x à quinta, mais x vezes x ao cubo, x à quarta. Agora, eu posso aplicar a regra de L'Hopital aqui, né? Nesse caso também eu poderia aplicar, mas aí eu teria que usar a regra da derivada do produto aqui embaixo. Dessa forma eu vou fugir aí da regra da derivada do produto. Então isso aqui é igual ao limite, quando x tende a zero mais, de derivada dessa função do numerador vai dar 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Derivada da função do denominador vai dar 5x à quarta, mais a derivada de x à quarta, que é 4x ao cubo. Quando x tende a zero mais, se eu aplico esse zero mais aqui na minha função, essa parte aqui vai dar zero, essa aqui vai dar zero, e aqui vai dar menos 1. Então tem menos 1. Sobre,
0 mais a quarta vai ser 0 mais, vezes 5, 0 mais. 0 mais ao cubo é 0 mais, vezes 4 é 0 mais, com 0 mais. Então vai dar 0 mais 0 mais, que é 0 mais, né? Então menos 1 sobre 0 mais. Bom, mas um número que está muito próximo de zero, positivo, ele é um número positivo, menos 1 dividido por um número positivo muito próximo de zero, isso aqui vai dar menos infinito, que é o valor aí desse limite. Nesse exemplo, da mesma forma que no exemplo 1, nós podemos aplicar ln para tirar esse x aqui do expoente, passando ele para antes da minha função. Então, vou falar que esse limite aqui é igual a L, e vou fazer o cálculo do ln de L, que vai ser, então, o ln do limite de 2x ao quadrado mais x elevado a x, quando x tende a zero por valores maiores do que zero. Então, aplicando ln, né, o ln do limite é igual ao limite do ln, então posso fazer limite, quando x tende a zero mais, do ln de 2x ao quadrado mais x elevado a x. Bom, aplicando a propriedade de ln, esse x pode descer para antes do ln, então eu tenho limite, quando x tende a zero mais, de x ln de 2x ao quadrado mais x. Esse x aqui, eu posso entender ele como esse x sendo 1 sobre 1 vezes x sobre 1. Que eu posso olhar isso aqui como resultado da divisão da seguinte fração: 1 sobre 1 sobre 1 sobre x. Que aplicando aqui no lugar desse x, então, né, eu teria limite de 1 sobre 1 sobre x, quando x tende a zero por valores maiores do que zero, do ln de 2x ao quadrado mais x, que é igual ao limite, quando x tende a zero mais, de ln de 2x ao quadrado mais x sobre 1 sobre x. Se eu venho agora e substituo esse 0 mais aqui nesse ln, isso aqui vai para menos infinito. E se eu substituo o 0 mais aqui em 1 sobre x, isso aqui vai para mais infinito. Como eu encontrei uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, então eu posso aplicar a regra de L'Hopital aqui para resolver esse limite. Então eu vou ter limite, quando x tende a zero mais, de derivada de ln de 2x ao quadrado mais x, isso vai ser a derivada de 2x ao quadrado mais x sobre 2x ao quadrado mais x. Então, a derivada de 2x ao quadrado mais x vai ser 4x mais 1. Então, isso sobre 2x ao quadrado mais x. Sobre a derivada de 1 sobre x, então tem aqui 1 sobre x, que é a mesma coisa que x elevado a menos 1, né? E a derivada de x elevado a menos 1 vai ser menos 1 x elevado a menos 2,
que é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, substituindo aqui já pela derivada, isso aqui é menos 1 sobre x ao quadrado. Bom, nesse caso aqui, então tenho a divisão de duas frações aqui, bastante complicadas, digamos assim, né? Então, o que eu vou fazer é repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou ter aqui limite, quando x tende a zero por valores maiores do que zero, de 4x mais 1 sobre 2x ao quadrado mais x, vezes o inverso da segunda, que é menos x ao quadrado sobre 1. Para não ter que aplicar a regra da derivada do produto, eu vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então vai ficar limite, quando x tende a zero por valores maiores do que zero, de menos 4x ao cubo mais x ao quadrado sobre 2x ao quadrado mais x. Aqui nesse caso, se eu substituo o zero mais no lugar do x, eu vou encontrar um zero sobre zero, que é novamente uma indeterminação, né? Então eu vou aplicar a regra de L'Hopital aqui novamente. Então vai ficar limite, quando x tende a zero mais, de menos, derivada de 4x ao cubo é 12x ao quadrado, mais derivada de x ao quadrado é 2x, sobre derivada de 2x ao quadrado, que é 4x, mais a derivada de x, que é 1. Aplicando agora o zero mais aqui, eu vou obter zero nesse termo, mais zero, então vou obter menos, zero, mais zero. Aqui também eu vou obter zero, mais 1. Ou seja, eu obtenho menos 0 sobre 1, que é zero. Então o valor de ln de L é zero. Mas conforme a gente viu anteriormente, né, da mesma forma que no caso anterior, se ln de L é igual a zero, então eu tenho que isso aqui é a mesma coisa que log de L na base E igual a zero. Então o L é igual a E elevado a zero, mas todo número elevado a zero é 1, portanto o L é igual a 1. E esse limite vale 1. Com isso a gente termina as aulas dessa semana e temos a lista de exercícios envolvendo a regra de L'Hopital.